Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem que vocês também podem assistir no videocast da K21. No episódio de hoje, na verdade, a gente vai falar sobre um assunto que a gente já começou a falar alguns episódios atrás, que eram os mitos da transformação ágil, os mitos da agilidade. A gente teve o Garrido e a Fer com a gente para poder falar sobre, e hoje a Fer tá aqui pra gente falar um pouquinho mais. Falamos 4, que eu vou repassar cada um no último episódio, e a gente vai falar sobre mais alguns hoje. Bom, o que a gente falou? Me atualiza aí, né? Você que tá pensando, não, mas eu não ouvi o outro, me conta o que vocês falaram, vou contar pra vocês. A gente falou sobre 4 mitos. O primeiro deles era o mito da agilidade é só pra tecnologia, só funciona pra tecnologia. Então, as pessoas acreditam, né, Fê? Acreditavam muito, acho que a gente vem aí num processo de mudança, que quando a gente fala sobre transformação ágil, isso é exclusivo da área de tecnologia, isso não vai funcionar em outras áreas. Mas hoje mudamos, Fê. O que você acha? Mudamos completamente. Já há muitos anos mudamos, né? Acho que nós aqui da K21 Nowhere somos temos um bom celeiro aí, né? De experiências, né? E repertório para poder compartilhar com as pessoas, com os nossos cases, mostrando que a agilidade está para muito além da tecnologia, já transbordou aí essa barreira, né? Espero que no último episódio aí, se vocês puderem acompanhar, lá nessa parte que fala sobre esse mito, né? A gente quebra esse paradigma, quebra esse estigma aí, mostrando como a agilidade é para todo mundo, para todo e qualquer contexto e qualquer indústria. Muito bom. E o segundo mito que a gente falou, Fê, foi o de transformação ágil tem que ser feita de uma vez só. Que ela arranca o band-aid direto, faz o negócio de uma vez só, né? Que a gente chama de tombamento. Fala rapidinho pra gente sobre o que esse mito diz. Maravilha. O que a gente comentou um pouquinho sobre ele, né? Foi que é muito comum você ver nas organizações, às vezes até o movimento assim, tombamento, né, que é o vai de uma vez só, né, transforma logo tudo a partir do dia 1º de janeiro, pronto, seremos ágeis e todos os departamentos, áreas ou times, né, vão trabalhar dentro desses moldes aqui. E até pode ser feito assim, né, foi o que a gente comentou lá no último episódio. Mas essa maneira, vamos dizer assim, um pouco mais traumática, né, entre mortos e feridos a gente até chega do outro lado, mas mexendo bastante na estrutura. Então o que a gente sugeriu foi que existe uma outra forma de fazer isso, não precisa ser feito de uma vez só, e a nossa recomendação é que, inclusive, não deve ser feito de uma vez só. Então, o que a gente usa muito, né, dos famosos pilotos, vamos começar com uma célula, vamos começar com um experimento, um time, uma área, de repente, aonde está doendo mais dentro da sua organização, onde tem um desafio maior, vamos pegar esse problema primeiro para experimentar, fazer os movimentos ali de transformação, ver quais são os resultados que a gente colhe a partir disso e aprendizados para que tudo isso possa ser aproveitado para um próximo time, área, né, ou para uma próxima onda. Então, vamos aos poucos de maneira evolucionária e não revolucionária. Muito bom, mas aí, tá bom, eu já entendi, eu vou fazer o negócio de forma gradual, vai funcionar melhor, mas quem nunca ouviu que não tem tempo para poder fazer isso? Eu tô sem tempo para agilidade, eu tô sem tempo para essa tal de transformação ágil. Esse é um mito também, não é? Esse também é um mito que a gente conversou um pouquinho. E, gente, assim, se a gente tá com problemas para melhorar, né, com falta de tempo para melhorar, então a gente tem um problema maior ainda. A gente não tá fazendo esse respiro, nessa folga, né, que é extremamente necessária para qualquer sistema, para a gente fazer manutenções, para a gente fazer melhoria, para a gente pensar como é que a gente está trabalhando e ver como que a gente pode fazer pequenos ajustes ali, né, para a gente colher, né, resultados ainda melhores, né? São aqueles pequenos, aquele 1% de melhoria, que 1% em cima de 1%, né, o Marcos que fala muito disso, que é os juros compostos, da melhoria contínua, né? É em cima disso que a gente faz ali, cria um espaço, né, para a gente entregar resultados ainda melhores, né? Então não existe isso de não ter tempo para melhorar. Se você está vivendo esse problema, bom, volte 2 casas, pense mais um pouco, porque é o famoso too busy to improve, né, que a gente fala. A gente precisa criar tempo, né, criar momentos de folga na nossa rotina para fazer melhoria. Muito bom.
E aí, depois, então, como eu falei lá no outro episódio, né? Ok, vou fazer de forma gradual, não vou falar que não tenho tempo, vou arrumar esse tempinho aí pra melhorar. Mas e se a gente fizer um pouco de cada, uma transformação, modelo híbrido, assim, uma coisa meio ágil, meio cascata? Esse mito também existe, não é mesmo? Esse mito nós também tentamos quebrar, que é o seguinte que a gente falou, né? Toda transformação, o processo de mudança, ele de fato, ele começa de uma maneira híbrida, né? Ou deveria. Você não muda tudo de uma vez. É bem complexo mudar toda a estrutura de uma vez, né? Então você vai mudar um pedaço e esse pedaço vai estar olhando para coisas diferentes, vai estar de repente usando mais o próprio mindset, a cultura ágil, a cultura da experimentação, enquanto outras áreas, times, né? Ou verticais de negócio, né? Vão estar de repente rodando de um modelo anterior, mais tradicional. E tá tudo bem se o formato híbrido seja, tá tudo bem se ele for algo temporário. O que ele não pode é ser o novo status quo. Não, tá tudo bem, essa área aqui muda, vai virar mais ágil, vamos fazer uma transformação aqui, vamos acelerar os resultados aqui dessa vertical e o restante continua operando no molde anterior. Esse Frankenstein é que a gente não recomenda. O formato híbrido deveria ser algo passageiro, né? E não a sua nova realidade, né? Tudo que é híbrido, né? O Marcos também fala muito sobre isso, é o famoso meio lá, meio cá, né? Tem uma parte que você não vai estar fazendo nada muito bem, nem o novo modelo e nem no modelo tradicional, porque a sua atenção e a sua forma de pensar aqui vai estar dividida quando olhando para essas duas formas de operar dentro do mesmo sistema, né? Então, tem que ser temporário para que a gente faça uma mudança aí efetiva, né, ao longo do tempo. Boa. Então, gente, para vocês que estão ouvindo e assistindo a gente, esses foram os mitos que a gente falou um pouquinho mais, com mais profundidade no outro episódio. E hoje nós trouxemos outros mitos, mais 4 mitos que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro mito que eu trouxe é o mito do modelo Spotify. Fê, você pode explicar um pouquinho melhor pra gente o que é? Esse mito do modelo Spotify talvez seja um dos meus favoritos, assim, que eu mais gosto realmente, porque eu acho que ele explica um pouco historicamente muito do que veio acontecendo depois, né? Do que se desenrolou com o passar do tempo, com a adoção da agilidade dentro das organizações. Então, o que acontece? A história do Spotify, né, que todo mundo, a maioria das pessoas aí usa, né? Talvez muitos ouvintes nossos aqui, inclusive, estejam via Spotify, certo? A história deles começou lá em 2013, quando eles lançaram um vídeo, né, no YouTube que ficou muito popular, muito famoso, viralizou, assim, contando um pouquinho, é um videozinho super legal, todo ilustrado, onde eles contam essa nova formação do Spotify, né, o desenho organizacional, o design deles, como é que eles estavam se estruturando, como é que eram os times e tal. E aí eles trazem, né, o conceito das squads. Estamos estruturados a partir desse modelo, que tem uma squad, dentro da squad você tem um Product Owner, né, um PO definido, um Scrum Master definido, várias squads fazem parte de uma tribo, e aí você tem o squad leader, enfim. Então eles foram trazer, tem o chapter, né, que são as pessoas, por exemplo, grupo de POs de times diferentes formam um chapter, né, um capítulo, né, para compartilhar ali práticas e assuntos que tem a ver com aquele papel, né, a mesma coisa para os Scrum Masters. Aí tem as guildas, enfim, eles mostram lá o modelo deles de estrutura, né, organizacional dos times, e eles contam como que está sendo a experiência deles. O vídeo é sobre isso, como que está sendo a experiência deles e como que eles estruturaram. O fato, Flor, que é muito curioso, é que assim, o vídeo viralizou, e aí em 2013, em seguida ali, né, 13, 14, 15, começa esse boom, esse frisson de agilidade, principalmente em muitas, se alastrando em empresas de tecnologia e para fora delas, né, começam as empresas a borbulhar muito isso, né, pô, essa onda de agilidade, porra, vamos falar sobre isso, precisamos entender, e aí, de repente, o que você vê no mercado? Um movimento que eu brinco, que eu falo que é um movimento de squadificação, né, você viu um movimento de squadificação do mercado, e aí, de repente, todas as empresas ou times, né, seja de tecnologia ou não, quem estava adotando a cultura ágil, quem estava trazendo isso mais para o seu dia a dia, todo mundo queria ter uma squad para chamar de sua. Se você não tivesse uma squad para chamar de sua, você estava fora do game, você não estava sendo ágil. Sem chegar e avaliar se de fato aquele era o melhor modelo, se aquilo ia funcionar, se dada a natureza do negócio, do time ou da área, aquilo estava fazendo sentido. Foi uma coisa meio empurrada, assim, né? Isso é bala de prata, quase que como uma bala de prata, né? Perfeito. As pessoas
pessoas se apaixonaram por essa solução de squad sem entender o que realmente estava por trás desse conceito de squad, ou esquadrão, né, trazendo para o português. Gente, esse conceito vem, inclusive, de um aspecto militar, né? O que é um esquadrão? O esquadrão militar, ele é formado por um grupo de profissionais ali, né, de pessoas que fazem parte daquela estrutura militar, que tem habilidades diferentes, né, skills diferentes, está cada um focado numa coisa, cada um traz aquilo de repertório, de experiência, para a formação daquele time em prol de uma determinada missão militar. Então, quando você traz isso para o ambiente organizacional, é isso que está por trás de uma squad. É você ter times multidisciplinares, pequenos, autônomos, dedicados, que têm uma missão única, ou que tem um produto único, ou um foco único, né, para resolver, consegue tomar decisões. Então, um time que é formado ali por todos os conhecimentos e habilidades necessárias para conseguir entregar aquilo. E aí, o que você viu nas empresas? As pessoas estavam chamando os times de squads. Elas só estavam mudando a roupagem. O nome, né? É tipo uma maquiagem. Uhum. Exato. Então, as empresas estavam realmente incorporando aquilo que uma squad realmente significa? Ou elas estavam só renomeando os times que elas tinham antes para squad? Squad X, squad Y, agora temos squad, todo mundo tem um squad para chamar de minha, certo? Transformação aconteceu, né? Exato. Então, e aí, Flor, eu acho que tem um fator aqui que é muito importante a gente levar em consideração do modelo Spotify, que é o seguinte: esse modelo que eles viralizaram, né, no vídeo, quando eles explicitaram lá, fazia sentido para a cultura do Spotify em 2013. Olha só quanto tempo já tem, estamos em 2025. E aquilo fazia sentido para o universo que eles estavam, para o DNA deles, para o negócio deles, para a cultura deles. Será que aquele modelo, inclusive chamar os seus times de squad, faz sentido para a tua cultura, para a tua história, para os teus valores que te trouxeram até aqui? Para a empresa que você é? Então isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar também. A cultura e a história e os valores da minha empresa que formam a minha história, que fala muito sobre quem somos, né, enquanto negócio. Será que esse modelo lá do Spotify faz sentido para mim? Então acho que essa é um questionamento importante também. As pessoas só copiaram e colaram, sabe? Sim, e é importante frisar que aqui a gente está, obviamente, né, usando o modelo Spotify como o exemplo que a gente vai falar, mas a gente está falando de todo e qualquer framework, toda e qualquer metodologia que não necessariamente porque funciona em um lugar vai funcionar em todos os outros, né? Não existe isso. Então, esse é um ponto importante. Pegando o seu gancho, acho que só para fechar aqui esse mito e a gente poder explorar o próximo, eu acho que tem só o seguinte, que até a gente fala isso, né, lá no livro do Cultura Ágil, no capítulo lá sobre os mitos, que é: se tem uma coisa que a gente deveria copiar, seja do modelo Spotify ou de qualquer outro modelo, qualquer outro framework ou qualquer outra vivência, né, que alguma empresa tenha tido e está contando essa história, é a experimentação, né? Essa cultura de experimentação. Se tem uma coisa que todo mundo deveria ter, poderia copiar, é realmente quantos experimentos a gente faz para ver se deu certo, para ver se não deu. E o que o Spotify faz muito bem, sem dúvida, é isso, né? Então, se tem alguma coisa para copiar desse modelo Spotify, das squads, copia isso não. Copia a cultura da experimentação, a validação para ver se aquilo vai fazer sentido em pilotos, em áreas específicas da sua empresa. E porque se você for olhar para o Spotify hoje, tanto tempo depois, eles já nem usam mais esse modelo, já evoluíram e a gente ainda está aqui, parado nessa história do modelo que eles venderam, né? Vamos dizer assim, para o mundo, e ficou muito famoso, né? Então é um cuidado pra gente ter. Verdade, isso precisamos, toda e qualquer mudança, né, a gente precisa ficar atento, porque é um processo um pouco mais complexo do que, faz desse jeito e pronto, acabou, né, que nem o mito que a gente falou de fazer tudo de uma vez, é uma coisa um pouco mais delicada, por assim dizer, precisa ser lidada de forma diferente. E aí, isso nos leva ao próximo mito, que é assim, eu entendi esse modelo Spotify, pode não funcionar nas outras empresas, mas aqui onde eu trabalho, aqui é diferente. Fê, aqui é diferente, aqui as coisas funcionam, ou então aqui nada disso vai funcionar. Pode me apresentar transformação ágil, o que for. Aqui não funciona, aqui é diferente. Fala um pouquinho mais desse. Esse é um clássico que se a gente ganhasse, sei lá, R$1 cada vez que a gente escuta, tipo, cara, mas essa história toda, essa transformação que vocês estão falando, aqui na minha área, aqui no meu time, aqui na minha empresa, aqui no meu negócio, aqui não vai funcionar. Aqui é muito específico. E, gente, o aqui preenche aqui, qualquer coisa que você quiser. Aqui na minha empresa, no meu time, na minha área, ou com essas pessoas, sei lá, preencha com o que você quiser. Você dizer que isso não vai funcionar é também um mito. Primeiro, eu acho que assim, esse mito está muito relacionado à nossa abertura à mudança, né? O aqui é diferente já
tá mostrando a resistência ali na cara, né? Não, aqui é diferente, aqui não vai funcionar muito bem. Transformação, pessoal, tem a ver com mudança. É claro. Então, e mudar é isso, mudar dói. Mudar cria realmente, coloca a gente para pensar em aspectos diferentes, olhar sobre diferentes pontos de vista, tem que fazer as coisas que eu já estou habituado e acostumado de um jeito, tem que experimentar um outro. Então, mudar dói em qualquer área da nossa vida, certo? Mas quando a gente escuta essa expressão, eu acho que assim, a primeira coisa é um mito, a gente está falando de mudança e claramente ali você está vendo algum fator que está fazendo essa pessoa a resistir àquele processo. Tem uma frase que a gente usa muito, inclusive, no treinamento de Management 3.0, Flor, que diz o seguinte, que as pessoas, elas não resistem à mudança. Porque se você for pensar, e você como instrutora de design thinking sabe disso muito bem, se você for pensar ao longo da história, o mundo sempre mudou. A gente sempre sofreu ondas de mudança, certo? Ondas de inovação. Se a gente for pensar em todas as revoluções históricas que a gente passou, em toda a história, né? Só olhar para a história da humanidade, você vai ver que o mundo sempre mudou. Então o problema não é que o mundo vai mudar, porque isso é dado, isso é fato. Vai mudar. Todo mundo sabe disso. O problema é o que a mudança vai fazer comigo. Então, eu não resisto à mudança, eu resisto ao que a mudança vai fazer comigo. Então, essa resistência tem a ver com isso, né? Com a nossa capacidade também de se abrir para um processo que, sim, tem que ser muito mais colaborativo, muito mais empático, de uma escuta muito maior, de entendimento do cenário. Então, acho que esse mito tem a ver com isso, a gente começar a trabalhar até esses aspectos, assim, até meio psicológicos mesmo, né? De como é que a gente se abre para a mudança e para um formato diferente mesmo de trabalho e de entrega de valor, né? Boa. E você sabe que quando a gente fala sobre mudança, e eu gosto muito desse assunto, uma coisa que é legal é a gente entender que dentro toda e qualquer mudança precisa ser gerida de alguma forma, né? A gente precisa fazer esse processo de gestão da mudança que todo mundo conhece. E aí eu gosto de falar muito dos pilares, um pouco que eu enxergo quando a gente fala sobre gestão da mudança, que é principalmente eu entender quem são as pessoas envolvidas, então eu conhecer, né? Fazer ele falando aqui no produteiro, jeito produteiro, conhecer meus stakeholders, né, mapear meus stakeholders para poder tentar mitigar esse aqui é diferente, né, eu vou conhecer, eu vou saber se ali vai ter uma resistência maior. Um outro ponto, um aspecto que é muito importante, que é a comunicação, como você falou, o medo, a resistência não é a mudança, mas é o que vai acontecer comigo a partir dessa mudança. Então, a partir do momento que a gente consegue comunicar aquela transformação, comunicar que a mudança está acontecendo, a gente consegue diminuir, pelo menos mitigar esse medo que tem nas pessoas de, meu Deus, o que vai acontecer com o meu emprego? Por que isso acontece, né? A realidade é essa. O que vai acontecer com o meu emprego? Eu vou ter que mudar, eu vou ter que sair, o que essa mudança representa para mim? E por último, então, entender quem que está envolvido, né, mapear os stakeholders, a comunicação e a parte também da capacitação, porque muitas vezes o medo, ele parte de uma questão de, puta, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, talvez eu não tenha as competências necessárias para lidar com essa mudança, e aí a gente entra com a parte, então, essas pessoas precisam ser, além de comunicadas, capacitadas para que elas se sintam mais confortáveis com a mudança, porque como você falou, a mudança vai acontecer, isso é dado. Exato. Né? A única certeza que a gente tem. Então, como que a gente faz com que a coisa seja um pouquinho mais confortável, pelo menos para não chegar nesse lugar do mito, né, que a gente trouxe, que é aqui é diferente, aqui não funciona. Não, exatamente, eu amei isso que você complementou, porque tem tudo, gestão de mudança é chave também no processo de transformação, né? Se você quer fazer qualquer tipo de alteração ali no modus operandi, em como as pessoas pensam, em como, na nossa cultura, nos nossos comportamentos, isso vai vir junto de uma boa gestão de mudança, né? Para que todo esse movimento seja efetivo e se sustente ao longo do tempo, né? Então você falou coisas muito chave aí de envolver as pessoas. Então não existe aqui a diferente. Existe a gente fazer uma boa gestão da mudança para que os movimentos aconteçam e enfim, um novo modelo possa ser experimentado. Tem tudo a ver com gestão da mudança, muito bom. Isso, mas aí funcionou, tá bom, aqui vamos, eu topamos a transformação, chegamos no próximo mito, que é o mito das métricas de eficiência. Eu vou focar então em eficiência, para isso que eu preciso olhar. Conta mais um pouco desse mito pra gente, Fê. Maravilha, é muito comum também a gente chegar para trabalhar, né, assim, no dia a dia de consultoria, às vezes treinamento também, capacitação, a gente escuta isso demais. As pessoas acabam criando, né, uma expectativa muito grande de que
que aquela transformação vai acelerar as entregas, aumentar a quantidade de demandas que o time consegue abraçar, vai tornar tudo mais rápido, vai melhorar alguns processos e tornar diminuir ali desperdícios, né? Tudo. Então, isso tudo tem a ver com melhorar a nossa eficiência da operação ali do dia a dia, né? Então, é muito comum a gente cair nesse lugar só, né, pensando até nos 4 domínios, né, da agilidade que a gente usa muito, é muito comum a gente cair nessa caixa só do domínio organizacional, né? Das métricas de eficiência, de olhar para fluxo, de olhar para lead time, tempo de entrega, vazão, quantidade de coisas que a gente faz. Só que quando a gente está falando de transformação, gente, não é só sobre eficiência, não é só sobre transformação ágil, né? Não é só sobre a gente fazer as coisas mais rapidamente e fazer do jeito certo. Tem a ver com a gente fazer a coisa certa também. Então esse é um mito, um cuidado, né? Uma cilada aqui que a gente tem que tomar cuidado com ela mesmo para não ficar só olhando para a eficiência, mas lembrar que a gente tem que olhar para a eficácia daquele movimento de transformação. Pô, será que a gente está realmente focando no cliente, priorizando a coisa certa e entregando a coisa certa no mercado, na mão do nosso cliente, atendendo uma necessidade que ele tem? E aí, claro, né? Isso vem como uma dobradinha, eficiência e eficácia. Estou fazendo a coisa certa, estou fazendo esta coisa do jeito certo, beleza? Então a transformação deveria olhar muito para essa dupla, mas não só para essa dupla, tem uma outra dupla aqui importante também, que é olhar para dentro de casa de como que estão organizadas as pessoas, né? Como é que está a cultura daquele ambiente ali, dessas pessoas que estão fazendo a coisa certa e fazendo do jeito certo. Será que elas... Então, como é que tá a motivação dessas pessoas, a liderança? A gente pensa em melhoria contínua, como é que tá a cultura desse ambiente? Tinha um consultor que trabalhava aqui com a gente, um amigo super querido, que é o Anthony, e ele falava isso, né? Falava brincadeira que esse domínio cultural é tipo, como é que a galera tá sofrendo da síndrome da vinheta do Fantástico? Quando toca aquela vinheta do Fantástico, domingão à noite, vai chegar a segunda, como é que tá a moral da galera? O pessoal tá tipo, porra, beleza, vamos começar mais uma semana, vamos lá, eu sei pra que eu acordo todo dia e isso faz sentido pra mim, vamos lá entregar valor, ou putz, entendeu? Tocou aquela musiquinha domingo à noite, já bateu um ataque cardíaco de leve, assim, uma leve ansiedade do que vai acontecer no dia seguinte, né? Mais uma semana que inicia. Então o domínio cultural tá falando sobre isso, é super importante num movimento de transformação e mudança, pessoal. A gente também fazer a gestão disso. Como é que as pessoas estão lidando ali dentro, como é que elas estão no ambiente organizacional, como é que é a nossa cultura, né? Nosso dia a dia. E a outra duplinha aqui que eu falei, né? Junto com o domínio cultural, mas é também, até você falou agora há pouco, né, Flor, sobre capacitar as pessoas e prepará-las para esse movimento de mudança, na gestão de mudança a gente tem que olhar para isso, que tem tudo a ver com esse domínio técnico, que são métricas ali relacionadas a como é que tá a nossa excelência daquilo que a gente faz, né? Como é que estão as nossas competências? Como é que as pessoas estão preparadas ou não? A gente tem o conhecimento necessário para conseguir entregar a coisa certa, do jeito certo, a gente está motivado para fazer isso e a gente tem essas habilidades ali dentro? A gente consegue entregar com excelência? Então, esse domínio técnico tem muito a ver com tudo isso, e quando a gente está fazendo transformação, é isso. É comum a gente cair no buraco de olhar só para eficiência, mas cuidado, isso é um mito, não é só sobre fazer as coisas mais rápido e diminuir desperdício e tornar os processos mais fluidos e etc. Não é só sobre isso, a gente tem que olhar para essas outras perspectivas aqui também, né? De como é que a gente está organizado dentro de casa, se a gente está entregando a coisa certa, valor para o negócio, para o mercado, para o cliente, e se a gente tem as pessoas com as habilidades adequadas ali para entregar tudo isso. Até porque fazer muito bem o que não precisa ser feito, talvez não seja tão bom assim, não é mesmo? Exato. A gente tem que ter essa visão. E para vocês que estão ouvindo, estão vendo a gente, se quiserem saber um pouquinho mais sobre os 4 domínios da agilidade que a Fê falou, a gente tem um post no blog falando sobre isso. Vou colocar o link na descrição do episódio para vocês poderem ver. E, enfim, depois, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato, perguntar, mas é uma perspectiva bem completa, né? Que abrange todos os fatores que são importantes quando a gente olha principalmente para uma transformação. E aí, a gente está caminhando para o último mito, que toda vez que eu leio eu dou uma risadinha, porque eu acho curioso que é isso, é assim que acontece, que é aquela história de vamos transformar, não, vamos criar um comitê para transformação. Então, Fê, tem isso, não tem o mito dos comitês de transformação?
Tem super, e a gente já passou por muitos contextos onde a gente teve que lidar muito, né, com comitês de transformação, que são grupos formados ali por pessoas que começam a tomar decisões, né, sobre como vai se dar todo o processo de transformação dentro da organização. É muito comum de ver isso em grandes empresas, né, médias e grandes empresas, até mais do que as menorzinhas, né. Mas o que acontece? Que eu acho que é daí que é o mito, né. Quando você pensa num comitê de transformação, o que vem pra gente? Cara, são essas pessoas que foram designadas ali com essa missão de transformar o negócio, e aí a partir disso elas vão tomar decisões entre quatro paredes e vão provavelmente fazer um top-down dessas decisões de como que deve ser feita a transformação, vão transformar essa área, depois essa área, depois essa área, e vai ser assim, assim, assado. É muito comum, gente, aí trazendo de experiência aqui, prática, né, da nossa vivência. Para compartilhar. É muito comum que desses comitês surjam também padrões de como que vai ser. Agora todo mundo vai fazer assim. Decidimos que esse é o novo caminho, né? A nova forma de fazer. Então saem disso muitas decisões padronizadas de como que tem que ser feito, centralização da tomada de decisão, sem colaboração, sem consideração de outras áreas que vão ser impactadas por aquilo. Então, ao invés de você fazer um processo que deveria ser altamente colaborativo, multidisciplinar e que seja feito aos poucos, considerando as necessidades do negócio, porque vamos olhar para a complexidade do negócio, né? Cada área ou cada frente, ou cada iniciativa ou projeto que estiver rolando ali no teu dia a dia, eventualmente vai ter necessidades diferentes. As áreas têm necessidades diferentes. Pode ser que a gente tenha clientes com necessidades diferentes. Então não existe aquilo que a gente chama de tamanho único, né? O one size fits all. Pronto, agora a transformação vai ser assim. Todo mundo vai fazer assim. O modelo de operação agora é esse, todo mundo vai ter uma squad, por exemplo, tem que ter um PO agora, um Scrum Master, e aí o comitê decidiu, então só faz o rollout para o resto da organização. Então isso não existe, né? Assim, isso não existe. Isso existe, a gente entende que isso é um mito da forma de transformar. A gente acaba colhendo menos os benefícios de um processo de transformação quando ele é feito dessa forma, e a gente acredita num processo que seja muito mais colaborativo, de escuta, onde a gente bota as pessoas para participar, envolve as pessoas naquele processo, sabe? E aí tem uma brincadeirinha, Flor, posso trazer aqui? Que a gente sempre faz. Pode, claro. Que a gente brinca assim, que a gente pergunta às vezes, né, para os alunos, ou quando tá numa interação assim presencial e tal, ou ao vivo, a gente fala, mas e aí, na sua organização tem um comitê de transformação? Aí algumas pessoas falam que tem e tal, só que aí sempre tem aquelas que falam assim, não sei se na minha organização tem um comitê de transformação. Aí a gente sempre brinca e responde, ih, meu amigo, então você não foi convidado, porque provavelmente se você não sabe, deve existir esse comitê, e você que não tá a par dele, entendeu? Você que não tá por dentro do que tá rolando ali. Mas isso acontece, né, e tá tudo bem, gente, se a gente tem precisa de um grupo para, às vezes, orquestrar, né, e liderar o processo, tá? Não tô demonizando isso também, não. Tá tudo bem se a gente tem isso. É muito comum a gente encontrar, mas o único porém aqui, o ingrediente que a gente queria trazer é que essas decisões não sejam 100% padronizadas, centralizadas, e que a gente escute mais as áreas e junto com esse comitê faça um bom processo de gestão da mudança. Exato. Para ouvir todo mundo e envolver as pessoas que serão impactadas. Então deveria ser mais sobre a governança dessa mudança para, de fato, ser um lugar de suporte para a mudança, né? E até para as pessoas, meu Deus, não estou sabendo o que fazer, a quem eu posso recorrer, a que área, enfim, do que não. Temos o poder em nossas mãos e a partir de agora decidiremos. Tudo que a gente diz é lei, decidiremos e pronto, acabou, não tem mais conversa, né? Eu gosto mais dessa pegada, Flor, como você comentou agora, de repente ser um catalisador ali de troca de experiências, de compartilhamento de aprendizado, de visibilidade, né, para o restante da organização sobre quais são os movimentos que estão sendo feitos, quais são os frutos que a gente está colhendo disso, que resultados a gente já obteve e, poxa, vamos dar visibilidade para isso. Se for um comitê de visibilidade, quem sabe, né, ou um comitê de troca de experiência, aí sim, aí para mim faz muito mais sentido. Ou ainda que seja um grupo que esteja liderando de alguma forma, mas sem esquecer, né, sem deixar para trás as pessoas, áreas que são as pessoas que vão fazer a mudança que seja decidida. Não importa, se vocês estão decidindo entre quatro paredes, né, qual vai ser a mudança, no mínimo envolver as pessoas para coletar feedback, porque no final do dia são essas pessoas que vão fazer qualquer decisão acontecer, né, ou não. Então, é isso. Sim, então mais uma vez a gente está falando de entender quem faz parte, comunicar para quem faz parte, capacitar quem está fazendo parte daquela transformação. Perfeito.
Gente, é o seguinte, chegamos ao final dos mitos dessa parte, a gente tem uma última parte que vai ser lançada em breve, então queria saber de vocês que estão ouvindo a gente, estão assistindo a gente, aconteceu aí onde vocês trabalham? Vocês já viram algum desses mitos acontecer? Como é que foi, né? A gente fazendo aqui uma pesquisa rápida, isso já rolou, não rolou? Mas enfim, a gente vai completar com os últimos 4 mitos num próximo episódio. E qualquer dúvida, vocês podem chamar, mandar mensagem, tirar dúvida. Tem bastante conteúdo nos próprios episódios do Love the Problem, tem bastante conteúdo no blog da K21 e a gente fala bastante sobre o tema. E aí, antes de finalizar, eu queria pedir pra Fê deixar um recadinho do coração pra quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente, quem tá passando por uma transformação, tá ali numa situação difícil. O que você diria aí do fundo do coração? Eu tenho, Flor, lido e me aprofundado um pouquinho mais nos tempos recentes, muito sobre esse tema de gestão da mudança. Por isso que quando você comentou, eu falei, cara, é isso. Nenhum processo de transformação pode vir dissociado, né, de um processo de gestão de mudança. E uma coisa que eu venho, enfim, tem muitos métodos, né, relacionados com gestão de mudança e tudo isso, mas uma coisa uma passagem, né, uma frase que inclusive também a gente usa no Management 3.0, quando vai falar sobre gestão, liderança, tudo isso, tem a ver com o seguinte: para mudar a forma da gente se comportar, né, no ambiente e mudar a forma da gente pensar, e se a gente quer trazer, de fato, uma nova forma de trabalhar e tudo isso, é super importante também a gente olhar para fazer uma boa gestão do ambiente de trabalho. Não é só sobre as pessoas e os seus comportamentos, mas quais são os elementos que tem nesse ambiente, mecanismos, artefatos, ferramentas mesmo que a gente está usando enquanto gestão, lideranças, por exemplo. Como é que a gente está medindo as pessoas? Como é que são os nossos artefatos, por exemplo, de avaliação, de desempenho? Como é que a gente está estimulando reconhecimento e troca de feedback no dia a dia? Como é que a gente está olhando para resultado? Como é que a gente estimula que as pessoas se preocupem com isso? Então, quais são esses mecanismos do ambiente que nos ajudam a fomentar os comportamentos que a gente quer? Então, acho que o meu recadinho seria um pouco para um convite reflexivo, talvez, né? Para quem está aqui nos assistindo ou nos escutando, de pensar no seu ambiente aí de trabalho, no seu ambiente organizacional, quais são esses mecanismos que você consegue mapear que estimulam, né, os comportamentos que a gente quer? Como eles estão estimulando esses comportamentos que a gente quer? Comportamentos esses que vão, sem dúvida nenhuma, ajudar em qualquer processo de transformação, né? Ou atrapalhar. Então, acho que meu convite é reflexivo, Flor, para as pessoas pensarem um pouco sobre isso, porque o ambiente, sem dúvida nenhuma, estimula o comportamento, né? Quais são os mecanismos que tem ali que vão fazer com que eu me comporte de tal forma? Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito no processo de transformação. Muito bem, muito obrigada, Fê. Um beijo, um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente. Imagina. Fiquem esperando aí pelo próximo episódio que a gente vai fazer sobre os últimos 4 mitos e a gente se vê depois. Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.